Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Eu quero ler a mensagem que Deus colocou em nosso coração nessa tarde lá no monte. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida, tenho certeza que vai abençoar a sua casa. Claro, se você ouvir a mensagem e não apenas escutar. Existe uma grande diferença entre escutar e ouvir. Ouvir significa dar valor, guardar em seu coração e colocar em prática em sua vida. Escutar é apenas usar um dos seus 5 sentidos para escutar o som, mas aquilo não fica guardado dentro de você. Então, não vai mudar nada em sua vida. Então, que você possa ouvir a voz de Deus nessa noite. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 36. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e versículo de número 36. Aqui fala sobre um milagre, um grande milagre que aconteceu na época dos apóstolos de Jesus. Mais precisamente, nós vamos ver aqui a participação de Pedro, o apóstolo Pedro. Mas o que Deus nos trouxe nessa noite não é a abordagem do milagre em si, mas o contexto de toda esta situação para que o milagre viesse a acontecer. Deus, ele vai nos trazer aqui uma reflexão. Nós vamos conseguir enxergar a nossa vida, a nossa história dentro deste milagre de Atos capítulo 9. Quando eu digo para você, venha no culto profético, vale a pena, é bom, vai trazer respostas, eu tenho certeza do que eu estou falando. E eu poderia utilizar de subterfúgios para ter aqui um grande número de pessoas. Sim, os famosos amuletos. Se eu distribuísse aqui os famosos amuletos, certamente teríamos muito mais pessoas. Só que o amuleto, ele não transforma a vida de ninguém. O que transforma é a palavra de Deus. Quer que eu te prove que o que transforma é a palavra de Deus? Toda a criação que Deus fez, toda a criação, foram 10 pronunciamentos de Deus. Olha o poder que a palavra de Deus tem. Lá está escrito em Gênesis: e disse Deus, haja luz, e houve o quê? Luz. Olha só a sentença. Olha o pronunciamento de Deus. Olha o que significa a palavra de Deus no universo. Então imagina a palavra de Deus em sua vida. E disse Deus, haja firmamento, e houve firmamento. Olha o que significa a pronúncia que sai da boca de Deus. Em 10 sentenças, Deus criou tudo. Imagina
o que um pronunciamento que sair da boca de Deus para a sua vida, imagina o que pode acontecer em sua vida. O que é maior, você ou o universo? Você tem dúvida? O que é você em relação à grandeza do universo? Nada. Absolutamente nada. Então, se uma sentença, uma frase que saiu da boca de Deus, transformou, criou, mudou, fez acontecer a existência do universo, imagina uma frase, um pronunciamento, uma liberação de palavra de Deus para a sua vida. Aí eu volto no que eu disse. Estar aqui no culto profético de terça-feira é estar totalmente entendido que é um dia especial para receber o pronunciamento de Deus em sua vida. A sentença de Deus em sua vida. O que é que eu preciso fazer? Como eu devo agir para a minha vida ser abençoada? São as mensagens que nós temos recebido toda terça-feira. E olha que forte o que Deus vai falar conosco aqui nessa mensagem. Como eu disse, essa mensagem é relativa a um milagre da ressurreição de uma moça. Mas eu não quero que você coloque o seu foco no milagre, mas no contexto para que aquele milagre viesse a acontecer, a existir. Porque quando você vê alguém contando um testemunho, uma bênção, muitas das vezes você nem percebe que teve todo um contexto envolvido para aquela bênção acontecer. É igual quando alguém vê uma pessoa vencendo na vida. Aí a pessoa olha para o outro que está vencendo. Não é assim que diz? Fulano teve sorte. Não, ele não teve sorte. Tem toda uma história envolvendo aquilo dali. Tem todo um contexto envolvendo aquilo dali. E se você observar os milagres, tanto bíblicos quanto os que nós vemos hoje, todos têm um contexto envolvendo, todos têm uma história. Aí as pessoas querem sim ser abençoadas, mas não querem ter uma história. Olha o que diz o texto sagrado. Acompanha comigo no versículo de número 36. Vamos lá. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, ou Tabita, isso, tem que ser aberto, Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Entenda-se por esmolas, ajuda aos mais necessitados. Não entenda esmolas por moedinha não, porque quando a gente fala a palavra esmola, a gente já pensa logo naquela moedinha que está dando para o mendigo. Não, entenda esmola no sentido de caridade. Pronto. Então esta moça era uma moça notável, pela maneira que ela agia com o próximo. Ela era uma pessoa de coração bom. Ela era uma pessoa que procurava seguir os ensinamentos de Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Pronto, vamos continuar. Fazia boas obras, vamos continuar. Versículo 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela o quê?
adoeceu. Espera aí. Ela era uma pessoa boa ou ruim? A Bíblia está dizendo que ela era boa ou ruim? Boa. Do bem ou do mal? Do bem. Ela prejudicava as pessoas ou ela procurava ajudar as pessoas? E por que ela adoeceu? Vou responder para você nunca mais esquecer. Se eu não me engano, está lá em Eclesiastes. A Bíblia diz que aquilo que vem para o ímpio, vem também para o justo. Não é porque você é uma pessoa boa, não é porque você é uma pessoa do bem, não é porque você é uma pessoa que não prejudica os outros, que você não vai não vai enfrentar momentos difíceis na sua vida. Assim como vem a tempestade, a chuva que caiu hoje, a chuva, caiu só para você que é uma pessoa do bem? Ou caiu também para aquela pessoa que é uma pessoa do mal, aquela pessoa que é terrível? Caiu para ambos ou caiu só para você? Para todos. Para todos. Então mesmo aquela mulher sendo uma pessoa boa, ela adoeceu. Está aqui, ó, Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. O que diz? Tudo sucede igualmente a todos. A todos. Aí tem gente que diz: então, se todo mundo vai viver ou vivenciar situações iguais, então por que eu preciso, ou por que eu necessito orar? Por que buscar Deus? Porque Deus pode mudar a situação que você estiver vivendo. Aquilo que não está no seu alcance, um exemplo, um problema de saúde que a pessoa foi ao médico e o médico diz que não tem cura. Então você concorda que já está fora do alcance daquela pessoa, seja ela uma pessoa do bem, ou seja ela uma pessoa do quê? Do mal. Está fora do alcance humano. Mas Deus tem o poder de mudar aquela situação. Então quando eu oro, não é por causa, ou não é pelo fato de não enfrentar uma situação difícil, mas sim porque eu creio que Deus pode me dar vitória naquela situação difícil. É isso que muita gente aqui, ó, não entende. A pessoa fala: eu tô vindo para a igreja, eu estou orando e eu não entendo por que está acontecendo isso na minha vida. E está acontecendo porque o que acontece com o justo acontece também com quem? Com o ímpio, ou vice-versa. Tudo sucede igualmente a todos. Mas quando eu oro, quando eu busco a Deus, eu tenho esperança. Eu tenho de onde receber socorro. Olha o que diz aqui, continuando, olha lá. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, ao bom, como a quem? Ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Então aquela mulher, Tábita, era uma pessoa boa ou ruim? Boa. Fazia o bem ou o mal? O bem. Ajudava as pessoas ou prejudicava? Ajudava. Mas mesmo assim, ela adoeceu. E depois que adoeceu, a coisa piorou. Ela adoeceu
E aconteceu o que com ela? No versículo 37. E veio a morrer. Ela adoeceu e veio a morrer. Agora presta atenção, que é aqui que Deus quer falar conosco. Ela adoeceu e veio a morrer. Ponto e vírgula. E depois de a lavarem, ou seja, de limpar o corpo dela, puseram-na aonde? No cenáculo. É aqui que eu quero que você preste atenção. Quando a morte abateu aquela moça, a sua família, as pessoas próximas a ela, as pessoas que amavam ela, levaram ela e apresentaram ela aonde? No cenáculo. O que era o cenáculo? Era o lugar onde os crentes, onde os cristãos se reuniam para fazer o quê? Orar. É isso que Deus quer mostrar para mim e para você nessa noite. Aos olhos humanos, tinha jeito para Tabita? Não! Aos olhos humanos, o que tinha que fazer com ela? Morreu, tinha que fazer o quê? Enterrar. Acabou. Não tem o que fazer. Mas de alguma forma, aquele povo entendia que algo podia ser feito. E se podia ser feito, era debaixo de oração. E oração era feita onde? No cenáculo, com os irmãos reunidos. É isso que Deus quer plantar no seu coração nessa noite. Sabe o que é que nós fazemos aqui toda terça-feira no culto profético? Nós trazemos diante de Deus as coisas que estão doentes ou que talvez já estão até mortas na nossa vida. É isso que nós fazemos. Nós trazemos ao cenáculo, ao lugar da oração, onde tem mais irmãos orando, porque a palavra de Deus diz que aonde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em nome do Senhor, Ele estaria o quê? Presente. É isso que nós fazemos aqui. Nós trazemos ao lugar de oração para apresentar ao nosso Deus aquilo que está doente ou aquilo que talvez já está morto na nossa vida. Sabe qual que é o grande problema das pessoas? Vou te contar, um dos maiores. Quando o casamento dela está doente, ao invés dela trazer ao cenáculo, ao lugar da oração, para colocar diante de Deus e unir em oração com os irmãos, ela leva para a casa da vizinha. Esse é o problema. Você está levando o que está doente ou o que está morto para o lugar errado. E no lugar errado não tem como haver mudança. Tem como piorar. Pronto. Viu? É exatamente isso. A pessoa está com um problema financeiro terrível aos olhos humanos. Ao invés dela pegar aquela situação, talvez a empresa, talvez, não sei, uma situação econômica que já está até morta, aos olhos humanos já está morta. Ao invés dela pegar e trazer ao cenáculo, o que é o cenáculo? Lugar de quê? De oração, junto com os irmãos, para apresentar a Deus, ela vai num familiar dela e diz: fulano, só você, olha o termo que se usa, só você pode resolver esse problema para mim.
Porque ela foi no lugar errado. Qual é a resposta que ela vai ter? Negativa. Ô bispo Paulo, mas eu já passei por uma situação e eu orei e Deus abençoou e foi o meu familiar que me ajudou. Talvez Deus possa até usar alguém para te ajudar, mas a resposta veio de quem? De Deus. A bênção veio de Deus. Quem resolveu o seu problema foi Deus, não foi aquela pessoa. Deus usou ela como instrumento. O que Deus quer ensinar para mim e para você hoje, que quem pode, o único que pode ressuscitar o que está morto, curar o que está doente, e que aos olhos humanos não tem mais jeito, é Deus, poxa vida. Só Deus pode fazer isso. Então para de levar o morto para o lugar errado. Para de levar. Já viu aquela pessoa que está com uma enfermidade desesperada? E ela vai batendo de porta em porta, de clínica em clínica, de médico em médico. Ela vai batendo em tudo enquanto é lugar. E ela, eu ouvi falar que essa médica, ela é a melhor de todas. Aí só falta a pessoa se ajoelhar nos pés da médica e dizer: olha, só a senhora, doutora, pode me curar. A médica olha, pede os exames, a pessoa faz todos os exames, a médica olha e diz: não, fulano, infelizmente você vai morrer. Vai morrer. A pessoa: não, mas me ajuda, mas falaram para mim que a senhora é isso e aquilo. Mas ela não é Deus. E tem doença que só Deus pode curar. E quando morre, só Deus pode ressuscitar. O que é que está doente na sua vida? Responde para mim não, responde para você. O que é que está morto na sua vida? Deus está ensinando aqui hoje, nessa noite, que o correto, se você quer ser feliz e quer ter a solução desse problema, é você pegar o que está doente, pegar o que está morto e trazer ao cenáculo, o lugar de oração, e junto com os irmãos clamar, pedir: Senhor, tem misericórdia, Senhor, dai-me da tua graça, Senhor, muda essa situação. Então vamos continuar. Então aqui, então morreu, adoeceu e o quê? Morreu. E depois de a lavarem, puseram-na aonde? No cenáculo. Continua comigo. Continua. Como Lida era uma cidade, era perto de Jope. Jope era onde a Tábita morreu. E a cidade de Lida era próxima. Ouvindo os discípulos, os crentes ali de Jope, ouvindo os discípulos, crentes ali de Jope, que Pedro estava ali, ou seja, na cidade vizinha, em Lida, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter o quê? Conosco. Olha a esperança daquelas pessoas. Aos olhos humanos não tinha mais jeito, e era para Tábita já está o quê? Enterrada. Mas aqueles crentes não entendiam assim. Eles entendiam da seguinte forma: no lugar de oração, se Deus quiser, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. E aí eles ficaram sabendo, isso a defunta já estava lá no cenáculo, no lugar de oração. Todo mundo que chegava para a oração via quem? A morta lá, a defunta. Já pensou? Eu quero que você traga isso para a sua vida. Sim,
Você não sabe ou não imagina, mas cada pessoa que está aqui hoje orando, a oração dessa pessoa também tem efeito sobre a sua vida, sobre aquilo que está morto que você veio trazer nessa noite. Eu não sei o que você trouxe. A pessoa que está aí perto de você talvez não te conhece, mas ela não orou, não pediu a Deus que se manifestasse aqui nesse lugar, que o poder de Deus envolvesse esse lugar. Então automaticamente essa pessoa orou por ela, mas ela orou por você também. Então foram buscar Pedro, mandaram 2 discípulos buscar Pedro e disseram: olha, não se demore em vir ter conosco. Em outras palavras, junte-se a nós na oração. Continua comigo. Versículo 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. Pronto. Pedro chegou em Jope e já levaram Pedro logo para onde? O cenáculo. O que era o cenáculo? Lugar de oração, a igreja local naquela época. Então ele já chegou, já levaram ele para o local de oração, para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas, a falecida, fizera enquanto estava com elas. Então todo mundo chorando, triste, porque tinha falecido uma pessoa boa, tinha morrido. Versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, fez o quê? O que Pedro fez? Orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Diga glória a Deus. Então aquilo que as pessoas criam se tornou real. As pessoas entendiam: se levarmos aquilo que está morto para o local de oração, é possível o que está morto reviver. É possível aquilo que aos olhos humanos não tem jeito, ter solução. Então o que Deus diz para você e para mim nessa noite é: o seu maior problema não é o seu problema. O seu maior problema é que você está levando o seu problema para o lugar errado. O lugar de você colocar os seus problemas é no lugar de oração. O lugar de você colocar a situação adversa de sua vida é no lugar de oração. É você entregar nas mãos de Deus. É você acreditar que junto com os irmãos que estarão orando com você e profetizando a mudança, aquilo que não tinha jeito vai ter jeito. Imagina a alegria daqueles crentes, daqueles irmãos, quando viram a morta ressuscitando. Imagina. Ao mesmo tempo, imagina a tristeza dos outros que teve alguém que morreu, familiar, ente querido, e ao invés de levar para o cenáculo, para o lugar de oração, eles foram direto para o cemitério enterrar. Tem muita gente fazendo isso. Ah, não tem jeito, vou largar para lá, vou deixar de mão, vou enterrar logo e pronto, e vida que segue. A palavra de Deus diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus.
Só que muitos de nós não estamos crendo. Finalizando o texto, versículo 41. Ele, ou seja, Pedro, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, olha que interessante, chamando quem? Os santos. Especialmente quem? Então, peraí, os santos, especialmente as viúvas, então quer dizer que ele não estava chamando imagem de esculturas. Quem eram os santos? Eram os separados, os crentes de verdade, aqueles que pegaram a morta e levaram para o cenáculo, porque acreditavam que Deus podia trazer de volta a vida. Esses são os santos. Os santos é aqueles que acreditam, são aqueles que acreditam que Deus cura a doença que o médico disse que não tem cura, que Deus liberta o viciado que o mundo já disse que não tem jeito, que Deus ressuscita aquilo que o inimigo matou. Os santos são aqueles que pegam o problema e trazem para o lugar de oração e colocam diante de Deus, na certeza que aquela situação vai mudar. Então Pedro chamou os santos, especialmente as viúvas. Quer dizer que aquelas viúvas eram mulheres ainda mais fervorosas, mais crentes, porque diz especialmente as viúvas, e apresentou-a viva, e mostrou para todo mundo: olha aqui, olha o resultado da fé de vocês, olha o que aconteceu porque vocês creram, olha aqui. E todo mundo contemplou aquilo dali, e no versículo 42 diz assim: isto se tornou conhecido por toda Jope, ou seja, a cidade inteira ficou sabendo daquela situação. E muitos o quê? Creram no Senhor. Sabe por que nós falamos de Deus para as pessoas e muita gente não acredita em nós? Porque as pessoas estão vendo que nós estamos levando os nossos problemas para o lugar errado. O que adianta você falar de Deus para alguém, se quando você tem um problema, você entra em desespero e todo mundo vê o seu desespero? As pessoas escutam você falando que não tem jeito para a sua vida. As pessoas escutam você dizendo que a vida que segue, aquilo que passou, porque Deus quis assim e pronto. Por isso que as pessoas não acreditam quando você fala de Deus. Agora, se você fizer diferente, se você pegar o seu problema e trazer para o cenáculo, e mostrar para as pessoas lá de fora, que você acredita que Deus ressuscita o que está morto, e cura aquilo que o médico disse que não tem jeito, e o milagre acontecendo, quando essas pessoas ficarem sabendo o que aconteceu na sua vida, elas vão acreditar no Deus que você prega, elas vão acreditar no Jesus que você fala sobre Ele. Então, meus irmãos, a palavra de hoje é: para de levar o seu problema para o lugar errado. O lugar certo de você colocar o que está morto na sua vida, o que está doente na sua vida, é o lugar de oração, é o cenáculo. Então toda terça-feira, escuta o que o homem de Deus está falando, aconteça o que acontecer, não deixa, poxa, a gente ficou 120 dias sem chuva, todo mundo reclamando, aí o dia que chove, eu não vou na igreja porque está chovendo. Viu como que a pessoa, ela não tem a certeza daquilo que ela realmente diz que crê? Ela não tem certeza, porque quando a pessoa tem certeza, ela fala: não, meu amigo, hoje é dia de ir ao cenáculo,
Hoje é dia de ir ao lugar de oração. Hoje é dia de levar o defunto da minha vida, da minha família, e colocar diante de quem? De Deus em oração. E os irmãos que estarão lá, junto com o pastor, junto com os obreiros, vão clamar junto comigo. E eu creio que vai acontecer uma mudança. É assim que Deus quer que você pense, que eu pense, que as pessoas pensem. Porque enquanto estiver no lugar errado, vai dar errado. Quem entendeu a mensagem? Crê na mensagem? Como eu disse, é o que vem de Deus que muda a sua história. Essa palavra veio de quem? De Deus. Você crê que foi Deus que falou nessa noite? Então coloque em prática o que Deus disse na sua vida. E assim como Dorcas, Tábita ressuscitou, eu creio que aquilo que está morto em sua vida vai ressuscitar também em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu vou te dar uma folha profética, e você vai colocar nesta folha aquilo que está morto na sua vida. Você vai profetizar que venha reviver, que aquilo que estava doente seja curado. Quando eu digo doente, eu não falo apenas de doença física. Às vezes é uma doença econômica. Quando eu falo de morte, eu não estou falando apenas de morte física. Às vezes é um vício. A pessoa está morta no crack, morta na heroína, morta na cachaça, no álcool. Você vai profetizar e eu creio que Deus vai mudar essa situação. Terça-feira que vem estaremos juntos. Tem o culto de manhã e tem o culto à noite. Especialmente eu quero que você venha nesta noite. Fica de pé no seu lugar, levante essa folha profética aos céus. Feche os seus olhos.